Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. 3 meninas pedem ajuda a um milionário, então algo horrível acontece. Nesta cidade cinzenta e gelada, cada sopro de vento parecia perfurar os ossos. Os prédios de concreto com suas fachadas manchadas pelo tempo e pela poluição, erguiam-se como gigantes indiferentes ao destino de seus habitantes. As ruas estreitas do bairro pobre estavam cobertas de lixo, e o cheiro acre de asfalto úmido e molhado pairava no ar. Às vezes, uma nuvem de fumaça escapava dos canos rachados, misturando frio e fuligem em uma nuvem acinzentada. Em meio a essa escuridão, 3 meninas seguiram em frente com determinação, apesar do cansaço visível em seus rostos. Emma, a mais velha, segurou a mão da irmã mais nova, Sofia, cujos olhos timidamente baixos revelavam medo do mundo exterior. O pequenomeu às vezes ela pulava de um pé para o outro, tentando se manter aquecida, com as bochechas avermelhadas pelo frio cortante. Eles usavam casacos grandes demais, alguns buracos nas mangas tinham sido remendados de forma grosseira e os sapatos gastos revelavam as meias furadas. Seus rostos estavam pálidos, a pele gretada pelo inverno, mas, acima de tudo, marcados pelo cansaço e pela privação de uma vida cotidiana dura. No entanto, em seus olhos brilhava uma luz intensa, uma chama de esperança e coragem que se recusava a se extinguir. Era o olhar da inocência em luta, da infância que se recusava a se curvar. Em suas mãos congeladas, eles seguravam com força um envelope amassado, danificado pelo manuseio repetido. No envelope, cuidadosamente escrito à mão, havia um nome, Sr. Jonathan Reed. Para eles, o nome significava esperança. Um último recurso em um mundo muitas vezes cruel. Jonathan Reed, o milionário famoso por seus investimentos em tecnologia e trabalho de caridade, pode ser a chave para salvar a mãe deles. Esta mãe, Maria Johnson, era o mundo deles. Durante semanas, ela não conseguia sair da cama, enfraquecida por uma doença que parecia mais ameaçadora a cada dia. Eles haviam esgotado todas as possibilidades, todas as formas de ajuda, mas nada era suficiente. O hospital havia pedido uma quantia que eles jamais conseguiriam levantar. Naquela manhã, apesar do vento gelado que fustigava suas bochechas e da incerteza que pesava sobre seus ombros frágeis, foi Emma quem tomou uma decisão. Sua coragem, de criança subitamente transformada em adulta, a impulsionou a bater a porta de um mundo ao qual elas nunca tiveram acesso. Eles caminharam rapidamente, seus passos ecoando no pavimento congelado, atravessando as ruas escuras, procurando pela torre de vidro onde trabalhava o homem de quem seu destino agora dependia. Cada passo era uma luta contra o frio, contra o medo, contra a injustiça de um sistema que parecia esquecer aqueles que sofriam em silêncio. Mas Emma, de cabeça erguida, conduziu suas irmãs em direção à porta que poderia mudar suas vidas. O torre de vidro e aço, o saguão onde Jonathan Reed trabalhava, erguia-se sobre a cidade como um monumento ao sucesso. O saguão era amplo, inundado de luz, com pisos de mármore branco perfeitamente polidos. Obras de arte modernas decoravam as paredes, e o aroma de café de alta qualidade pairava no ar. Emma, Sofia e meu, esse lugar parecia irreal, como um cenário de filme. Mal haviam passado pelas grandes portas giratórias quando uma guarda de segurança, de terno escuro e fone de ouvido, caminhou em direção a eles. Seu olhar, inicialmente distraído, rapidamente se tornou desconfiado ao ver as roupas surradas e os rostos jovens das 3 crianças. "O que vocês estão fazendo aqui, meninas?" Ele perguntou, seu tom seco, mas ainda não hostil. Emma engoliu em seco, respirou fundo e deu um passo à frente. Sua voz estava trêmula, seu olhar um pouco desconfiado, mas um brilho determinado brilhava no fundo de seus olhos. "Precisamos de ajuda. Nossa mãe está muito doente. O nome dela é Mary Johnson. Ela precisa ser operada, mas não temos dinheiro." O guarda ficou parado ali por um instante. Não esperava algo assim. Olhou para Emma, depois para Sophie, que agarrava uma ponta do casaco, e finalmente para Mia, cujos olhos grandes e curiosos perscrutavam a sala com uma mistura de admiração e apreensão. Inesperadamente, o coração do guarda afundou ligeiramente. Ele não estava acostumado a ver crianças naquela torre luxuosa, muito menos com tamanha mistura de dignidade e desespero. Ele pegou o envelope que Emma lhe ofereceu. "Espere aqui, vou avisar o Sr. Reed", disse ele, indo embora. As meninas permaneceram imóveis perto da parede, no mármore frio. Alguns funcionários que passavam pelo saguão as olharam brevemente, alguns com indiferença, outros com surpresa ou constrangimento. Poucos minutos depois, um homem alto de terno impecável aproximou-se. Seus cabelos levemente grisalhos emolduravam um rosto severo,
moldado por anos e responsabilidades. Era Jonathan Reed. Ele parou diante das 3 garotas. Por um instante não disse nada. Seu olhar, inicialmente frio e profissional, suavizou-se imperceptivelmente ao encontrar os olhos de Emma. Ele viu neles um medo reprimido, mas também uma força rara. Foi você quem deixou esta carta? Perguntou ele com uma voz profunda, mas calma. Emma assentiu. Mostre-me. Ela estendeu o envelope com dedos trêmulos. Jonathan o abriu e leu o bilhete escrito por Sra. Delaney, uma assistente social renomada na cidade. Ela explicou a difícil situação de Mary Johnson, sua solidão, sua doença degenerativa, sua incapacidade de prover suas necessidades médicas e, acima de tudo, a determinação de suas 3 filhas em apoiá-la contra todas as adversidades. Quando olhou para cima, Jonathan Reed não viu mais apenas crianças pobres em seu salão. Ele viu coragem bruta, dor nua e uma dignidade que superou a idade. Muito bem, disse ele, dobrando a carta. Eu cuido disso. Ele pegou o celular e fez 2 ligações rápidas. Na primeira, marcou uma consulta de emergência para Mary Johnson no hospital particular da cidade. Na segunda, ligou para seu contador para que um cheque de $50.000 fosse emitido imediatamente em seu nome para cobrir todas as despesas relacionadas ao tratamento. Então ele se virou para Emma. Não posso prometer um milagre, mas prometo que sua mãe receberá os cuidados de que precisa. Você tem toda a minha atenção. Emma assentiu, incapaz de falar. Seus lábios tremiam. Sophie instintivamente se aproximou dela e pegou sua mão. Mia, por sua vez, deu um sorrisinho tímido. Antes de partir, Jonathan deu-lhes um mapa. Este é o meu escritório. Se precisar de alguma coisa, não espere. As meninas saíram do prédio amontoadas no frio, mas, desta vez, um pouco menos assustadas. Pela primeira vez em muito tempo, eles sentiram que a esperança não era mais um sonho distante, mas algo real. Algo possível. Mas alguns dias depois, quando a esperança finalmente parecia ter batido à sua porta, a notícia caiu como um trovão em um céu já carregado de lágrimas. Numa manhã gelada, ao amanhecer, um vizinho do pequeno e decrépito prédio onde os Johnsons moravam sentiu um cheiro estranho. Bateu à porta do apartamento 3B. Preocupado que as meninas não tivessem descido como de costume para comprar água quente ou pão no supermercado local. Ninguém respondeu. Os bombeiros foram chamados. Quando forçaram a porta, uma nuvem invisível e mortal estava flutuando no ar. Monóxido de carbono, uma caldeira velha e rachada, um sistema de aquecimento ultrapassado, uma janela bloqueada durante meses pela umidade. O inverno silencioso havia vencido uma batalha trágica. Na cama desbotada da sala de estar, Maria Johnson jazia inconsciente. Aos seus pés, um pequeno cobertor cuidadosamente dobrado, provavelmente deixado por uma de suas filhas antes de partir em busca de ajuda ou esperança. Os serviços de emergência tentaram o impossível, mas já era tarde demais. Maria morreu no hospital poucas horas depois, sem poder se beneficiar da operação que Jonathan Reed prometera financiar. O destino, cruel e silencioso, atacou mais rápido que a generosidade. Quando um dos seus assistentes lhe contou a notícia, Jonathan Reed permaneceu em silêncio. Em pé em frente às enormes janelas salientes de seu escritório no 37º andar, ele olhava para a cidade lá embaixo, mas sua mente estava em outro lugar. Seu coração, acostumado a números, aquisições e propostas de investidores, não sabia o que fazer com isso. Dor repentina, quase pessoal. Ele se sentia responsável. Agiu, devagar demais. Em um mundo perfeito, seu gesto teria sido suficiente. Mas o mundo real nem sempre dá tempo para agir. O dinheiro não foi suficiente para vencer a corrida contra a morte. Contra o conselho dos seus conselheiros, ele levou seu carro pessoal sem motorista e dirigiu até o bairro dos Johnsons. Ao chegar ao prédio em ruínas, ficou impressionado com o contraste entre seu mundo e o da família. A entrada fedia a mofo, a escada rangia, as paredes estavam cobertas de pichações e rachaduras. Era um mundo diferente. Um mundo que ele nunca se dera ao trabalho de conhecer de perto. No apartamento escuro e silencioso ele encontrou Emma, Sofia e Mel, encolhidos no mesmo sofá. Seus rostos estavam pálidos, os olhos vermelhos de lágrimas e cansaço. O quarto havia sido arejado, mas o cheiro de gás ainda parecia pairar no ar, como um traço do drama invisível. Emma olhou para ele. Não disse nada. Não havia mais nada a dizer. Jonathan ajoelhou-se gentilmente diante delas. Colocou a mão sobre a de Emma, sem dizer uma palavra. As meninas não precisavam de discursos. Precisavam de presença, calor, verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Jonathan Reed sentiu a fraqueza de um homem rico que não conseguia consertar o que o dinheiro não podia comprar.
Naquela noite, ele não voltou para sua cobertura de vidro e cromo. Ficou hospedado em um hotel modesto no bairro, meditando sobre a dor que não o abandonava. Pensou nos próprios filhos que não via há semanas. Pensou na infância em um lar modesto, que tentará esquecer por trás dos muros do seu sucesso. E ele tomou uma decisão. Não por pena, mas por dever humano. Ele adotou legalmente Emma, Sophie e Mia. Os procedimentos foram acelerados. Ele mobilizou seus advogados, seus contatos, seus recursos, mas, acima de tudo, seu coração. Mas Jonathan não parou por aí. Ele sabia que a tragédia dos Johnsons não era isolada. Ele entendia que a verdadeira luta não era vencida com cheques isolados, mas como estruturas, proteções, prevenção. Ele lançou um vasto programa chamado Início Seguro, projetado para identificar, apoiar e auxiliar famílias que vivem em condições precárias. Investe em moradias sociais de qualidade, centros de saúde comunitários e unidades móveis para detecção de moradias em risco. Em uma emocionante coletiva de imprensa, ao lado das 3 irmãs que agora vivem com ele, ele declarou: "Não consegui salvar Mary Johnson. E vou conviver com essa dor, mas posso garantir que haja uma sequela. Posso garantir que outras mães sejam protegidas. E que outras crianças não precisem mendigar no frio." Anos depois, o tempo passou levando consigo as lágrimas da infância, mas deixando intactas as cicatrizes que forjam almas fortes. Emma, Sophie e Mia. Antes 3 meninas tremendo de frio, agora se tornaram mulheres realizadas, respeitadas e admiradas. Emma Johnson Reed, a mais velha, havia cursado brilhantemente direito. Seu passado nunca a abandonara. Cada caso que defendeu, cada família que apoiou trazia o rosto de sua mãe. Especializada em direitos familiares e habitação social, fundou um escritório inteiramente dedicado à defesa das famílias mais vulneráveis. Ela implorou com a mesma intensidade de quando criança, ao entregar aquela carta a Jonathan Reed. Seu nome rapidamente se tornou uma referência nos tribunais, mas também um símbolo. A justiça pode ter um rosto humano. Sophie, por sua vez, encontrou sua vocação no magistério. Gentil, atenciosa e paciente, decidiu lecionar em escolas públicas de bairros carentes, onde as crianças crescem rápido demais, onde os poemas se perdem entre as sirenes da polícia. Em suas aulas, ela não via apenas alunos, via histórias, silêncios, sonhos reprimidos que precisavam ser despertados. Ela iniciou projetos de teatro, leitura aberta e apoio psicológico por meio da arte. Seus alunos a chamavam simplesmente de Senhorita Sophie, mas nos corredores, ela era apelidada de A Luz das Crianças Invisíveis. Mia, a mais nova, ficou profundamente afetada pela morte da mãe. Decidiu se tornar médica especializada em saúde comunitária. Após a formatura, rejeitou clínicas particulares e consultórios de luxo. Optou por abrir uma clínica móvel financiada pela Fundação Reed, que viajava para subúrbios, áreas rurais e abrigos. Ela estendeu a mão àqueles que não frequentavam mais hospitais. Em cada paciente encontrou um fragmento dessa história que se recusava a deixar se repetir. A história das 3 irmãs Johnson Reed tornou-se um emblema nacional. Documentários, livros e conferências foram dedicados à sua jornada. Mas além do clamor público, foi o impacto concreto do seu compromisso que fez a diferença. Leis foram aprovadas. Verbas públicas redirecionadas e centenas de milhares de famílias foram ajudadas. E no centro desse milagre social, um homem observava nas sombras. Jonathan Reed, agora idoso, com cabelos brancos, feições mais profundas, mas olhos ainda vivos. Ele havia vendido grande parte de suas ações em empresas para dedicar sua fortuna à sua fundação, a iniciativa Início Seguro. Aquele que antes contava seus sucessos em bilhões, agora os contava em vidas salvas, famílias alojadas, crianças protegidas. Ele não era mais o magnata frio das torres de aço, mas um avô respeitado, um homem transformado por uma promessa quebrada, e 3 garotinhas que o procuraram. Em uma cerimônia na Universidade de Colômbia, onde as 3 irmãs foram homenageadas por suas contribuições excepcionais à sociedade, Emma subiu ao palco. Ela usava um vestido preto simples, o cabelo preso para trás, o rosto marcado pela maturidade, mas seus olhos eram os mesmos do dia em que atravessara o salão de vidro para pedir ajuda. Ela olhou ao redor da sala silenciosa, depois para Jonathan Reed, sentado na primeira fila, e disse: "A vida pode nos destruir ou nos moldar. Escolhemos nos levantar, mas não fizemos essa escolha sozinhos. Um dia alguém viu em nós mais do que nossos casacos rasgados, mais do que nossos rostos cansados, viu nossa humanidade. E agiu. Não se trata apenas de riqueza. Não é nenhuma história de caridade. É uma história de humanidade. De um ato que mudou o curso do nosso destino, e através de nós, o de milhares de outros."
Então, se hoje você hesita em entrar em contato com alguém, não se pergunte o que você vai perder. Pergunte-se o que você poderia salvar. A sala se levantou para aplaudir de pé. Jonathan, com lágrimas nos olhos, aplaudiu silenciosamente.